queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, então, nós vamos corrigir a nossa primeira atividade de fixação do módulo 2, unidade 2, onde iremos trabalhar com o objeto de conhecimento de matrizes. Tranquilo? Então, peguem o material de vocês e acompanhem a correção comigo. Vamos lá! A nossa questão, então, de número 1 diz o seguinte: os estudantes de um colégio responderam a seguinte pergunta: você prefere matemática ou português? Cada estudante escolheu uma única matéria. As respostas foram computadas e alguns dados colocados no quadro. Vejam, então, o quadro, agora nós vamos analisar. Quantos estudantes escolheram a matemática? Então, vamos analisar essa nossa tabela. Pessoal, essa nossa tabela, ela tem o estilo de uma matriz. Então, esse problema aqui em específico é para você analisar, identificar o que são linhas e o que são colunas, tá? Nossas linhas sempre estarão na horizontal e as nossas colunas sempre estarão na vertical. Então, para a gente dar essa resposta, que é o total de alunos que gostam de matemática, nós vamos identificar, então, o que é linha, o que é coluna, para a gente dar o total, beleza? Então, vem comigo. Analisando a nossa tabela, vocês vão ver que nas nossas linhas tem a área de conhecimento, né? Tem, então, matemática, português. E nas nossas colunas, nós temos sexo masculino e sexo feminino. Ou seja, para descobrir o total de quem gosta de matemática, basta eu somar, então, aqui na sua linha, a quantidade de meninos com a quantidade de meninas. Ou seja, bastaria a gente somar 137 mais 98. Que daria, sim, o total de 235 alunos. Simplesmente isso. Então, indo para suas alternativas, você marcaria a alternativa de letra B. Ou seja, pessoal, essa é uma simples questão de identificação de linhas e colunas, e também a gente pode colocar aqui essa questão como análise de tabelas. Fechou? Tranquilo por aí? Então, corrigimos questão de número 1. Vamos agora para a nossa questão de número 2. Nossa questão de número 2 apresenta para vocês, então, uma matriz e diz o seguinte: de que tipo ou ordem é a matriz dada? Escolha uma opção. Pessoal, quando a gente fala de ordem da matriz, ou de que tipo é essa matriz, a gente analisa a sua quantidade de linhas e a sua quantidade de colunas. Então, o primeiro passo aqui a dar é você contar quantas linhas e quantas colunas que tem essa matriz. A partir disso é que a gente vai analisar as alternativas. Fechou? Então, vem comigo. Então, temos aí 1, 2, 3, 4 linhas. E nós temos 1, 2, 3, 4 colunas. Ou seja, essa é uma matriz aqui, gente, 4 por 4, onde a gente sempre escreve, então, primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. E aí ele fala, então, de que tipo ou ordem é essa matriz dada? Letra A, ordem 4. Letra B, ordem 5. Letra C, 3 por 3. Letra D, identidade. Letra E, nula. Pessoal, se ela é uma matriz 4 por 4, onde ela tem 4 linhas e 4 colunas, ela só pode ser, então, uma matriz de ordem 4. Portanto, aí, nós marcaríamos a alternativa de letra A. Marquem aí junto comigo. A alternativa de letra A, essa nossa matriz, ela será, então, de ordem 4. Fechando a nossa questão de número 2. Vamos agora para a nossa questão de número 3, que traz aí para você também uma matriz. E diz o seguinte: qual é o número que está na terceira linha e na segunda coluna? Escolha uma opção. Pessoal, aqui nós vamos ter, então, que analisar não só a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, mas qual que é a ordem de cada uma delas. Então, linha, sempre você vai contar de cima para baixo e as colunas sempre da esquerda para a direita. Fechou?
Então, contem junto comigo. Vamos lá. Então, vou colocar aí para vocês, tá? Então, nós temos a primeira linha, a segunda linha, terceira linha, quarta linha. Ou seja, é uma matriz que tem 4 linhas. Então, essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Agora, vamos enumerar as nossas colunas, tá, gente? Então, enumerando as nossas colunas, eu vou ter, então, a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. E ele quer quem está onde? Na terceira linha com a segunda coluna. Terceira linha tá aqui, segunda coluna tá aqui. Ou seja, seria exatamente aí, ó, o nosso número 6. Portanto, nesse caso, você marcaria a alternativa de letra A. Fechando, então, pessoal, mais uma questão da sua primeira atividade de fixação do módulo 2, unidade 2, onde estamos falando sobre objeto de conhecimento de matrizes. Então, bastou a gente enumerar a quantidade de linhas, né, de cima para baixo e a quantidade de colunas da esquerda para a direita, para identificar, então, aonde, a posição, né, em que número que estava nessa posição que ele deu para nós. Tranquilo por aí? Fechamos, então, questão de número 3. Agora vamos para a questão de número 4. Bora lá. A nossa questão, então, pessoal, de número 4, vou passar aí para vocês, diz o seguinte: assinale a opção que representa a matriz A, tal que A é igual a I J, 2 por 3, tal que A e J é igual a I mais J. Escolha uma opção, né? Então, o que ele está falando aí para nós? Primeiro, que ela é uma matriz 2 por 3. O que significa ser uma matriz 2 por 3? Que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Essa é a primeira coisa. E ele falou que cada termo dessa nossa matriz vai ser a soma, então, do seu número de linhas com o seu número de colunas. Ou seja, o nosso primeiro termo, que seria A11, que é da primeira linha, primeira coluna, seria 1 mais 1, que é 2. O nosso próximo termo, que seria o A12, que está na primeira linha com a segunda coluna, seria então 1 mais 2, que é 3. E assim sucessivamente. Para você que ainda não entendeu, acompanha comigo na tela. Colocando então para vocês, primeira coisa, ele falou que é uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Agora vamos analisar os seus elementos. Por exemplo, vamos pegar o primeiro elemento, seria A11, que estaria na primeira linha, primeira coluna. Então, ele seria 1 mais 1, que é igual a 2. O segundo elemento, que está na primeira linha, segunda coluna, seria 1 mais 2, que é 3. O próximo elemento seria A13, que seria, então, 1 mais 3, que é igual a 4. Então, esses seriam os 3 elementos que estariam na primeira linha, né, dessa nossa matriz. Com essa, já dá para a gente analisar as alternativas. Em primeiro lugar, eu preciso analisar somente aquelas que têm 2 linhas e 3 colunas. Ó, 2 linhas, 3 colunas, pode ser a letra A. 2 linhas, 3 colunas também pode ser a letra B. Não pode ser a letra C, pessoal, porque aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas, ou seja, o contrário. Pode ser a letra D também, que eu tenho, então, 2 linhas e 3 colunas. E não pode ser a letra E, porque ela, nesse caso, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Exatamente o contrário. Agora, vamos analisar a primeira linha, que foi o que a gente descobriu. A primeira linha tem que ter, então, os números nessa ordem, tá, gente? 2, 3 e 4. Letra A tem 2, 4 e 3. Tá errado? Letra B tem 2, 3 e 5. Nem tem o elemento 5. Então, tá errada. Qual que é a alternativa correta, então? A alternativa de letra D, onde vocês verão na primeira linha os elementos 2, 3 e 4. Fechando, então, a minha questão de número 4, marcando a nossa alternativa de letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma questão simples, mas que ele coloca para mim uma condição, em que cada elemento tem que ser exatamente a soma do seu número de linha com o seu número de coluna. Tranquilo?
Fechamos questão de número 4, agora nós vamos para a nossa questão de número 5. Vamos lá. A nossa questão de número 5 diz o seguinte: seja A uma matriz quadrada de ordem 3, definida pela lei de formação em que I mais J, onde I tem que ser diferente de J, e 1, onde I tem que ser igual a J. A matriz A pode ser escrita como? Escolha uma opção. Então, primeira coisa, se ele falou que é uma matriz quadrada de ordem 3, quer dizer então que ela vai ser uma matriz 3 por 3. Agora, nós vamos ter que analisar as condições. Ele falou que pode ser, então, a soma do número de linhas com o número de colunas, desde que o número de linhas seja diferente com o número de colunas. Ou seja, eu não posso somar igual a gente fez no anterior, 1 mais 1. Eu só posso somar, então, 1 mais 2, 1 mais 3. Ou eu posso somar 2 mais 1, 2 mais 3, porque eu não posso somar o 2 mais 2. Essa, então, é a condição. Com isso, vamos analisar. Então, primeiro, se ele falou que ela é de ordem 3, ela será, então, a matriz 3 por 3. Se ele falou essa condição aqui do 1, significa que toda a diagonal dessa minha matriz será determinada pelo número 1. Analisando, então, as condições, vamos entender quais seriam os elementos da primeira linha dessa nossa matriz. Primeiro, o elemento A12, que seria primeira linha, segunda coluna. Seria 1 mais 2, que é igual a 3. Beleza? E aí eu analiso também o elemento A13. Por que eu não analisei o A1? Porque o A1, pessoal, já vai ser o próprio número 1 que está aqui. Beleza? Então, A13 seria 1 mais 3, que é 4. Ou seja, esses são os elementos da primeira linha. Vejam que só tem 3, porque eu já sei que o A1, ele vai ser 1, que são os elementos da diagonal. Ok. Continuando, vamos agora analisar a segunda linha para ficar mais fácil da gente identificar a alternativa correta. Segunda linha, A21 seria 2 mais 1, que é 3. E o A23 seria 2 mais 3, que é 5. Por que eu não analisei o A22? Porque eu já sei que ele é 1. Ou seja, esses são os elementos da nossa segunda linha. A única alternativa que tem esses elementos na primeira e na segunda linha seria a nossa alternativa de letra D. Ó. Vejam, primeira linha 1, 3, 4, segunda linha 3, 1, 5. Então, essa é a nossa alternativa correta, fechando a nossa primeira atividade aí de fixação sobre o objeto de conhecimento de matrizes. Tranquilo? Vocês entenderam? Conseguiram acompanhar? Sim? Então, gente, por hoje é isso e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!